Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão, minhas pares maravilhosas? Vamos chegando, sejam bem-vindas a mais um café, bem-vindos e bem-vindas a mais um cafezinho com bariátricos. Como vocês estão? Vocês estão bem, meninas? E meninos? Acho que não vi menino ainda não aqui, mas menino, seja bem-vindo também. Vamos chegando, quem tá aqui? Dani? Seja bem-vindo, Dani. Quem mais tá aqui? Ah, Iris. Como é que você tá, Iris? Gente, tô sem um brinco. A pessoa é louca. Como é que você tá, Iris? Um beijo pra você, Iris. Quanto tempo? Nunca mais estive aí, né, Iris? Vocês estão bem? A Loura, a Iris sempre me chamou de Loura a vida inteira. Loura, Iris, tá bom, a Loura. Vamos lá, gente, vamos chegando. Sejam bem-vindos, vamos bater um papinho aqui. Eu quero que vocês entendam a importância do estômago no processo tanto do seu emagrecimento, no processo do combate à obesidade, no processo... Vai aparecer, viu? Um beijo, Iris, vai aparecer com certeza. A importância do seu estômago, vamos entender o que aconteceu com o seu estômago, porque você precisa cuidar muito bem dele para combater o reganho de peso. Vamos entender, minhas bares maravilhosas, o quanto o estômago é importante para todos vocês. Para todos nós, tá? Todos nós. Então me fala, quem já se deu um presentinho hoje? Quem já tomou água? Quem já tomou um chá? Quem já tomou um shot? Quem já fez caminhada? O que vocês já fizeram? Quem já leu a palavra? É um cuidado espiritual, tá? O que eu já fiz hoje, gente? Já fiz uma caminhada, tomei chá, tomei água e li a palavra. Maravilha, né? Me conta quem tá aqui, me fala seu nome, me fala a cidade onde você tá falando, me conta também o seu tempo de bari, é bem importante, eu adoro saber. Eu sou Michele Bezerra, sou nutri, trabalho com nutrição bariátrica há 20 anos, trabalho com grande emagrecimento e eu ensino bariátricos a combater o reganho de peso. Bariátrico, por favor, não seja mais gordo, né, gente? Por que tanto efeito sanfona, tanto reganho de peso, tantas medicações emagrecedoras aí, cada dia mais e mais cara? Por quê, hein, gente? Eu já tomei água, treinei, agora tô tomando café. Que delícia! Também quero um cafezinho. Eu sempre tomo meu café da manhã quando acaba a live. Acaba a live, eu vou lá, tomo meu cafezinho da manhã. E fica tudo bem, graças a Deus, né? Então vamos lá, o Robertinho chegando aqui. Então, gente, hoje eu quero que vocês entendam a importância do estômago no processo do emagrecimento, no processo da saúde como um todo, tá bom? Então vamos lá. Quero que vocês conheçam. Eu me chamo Daniele, sou do Rio de Janeiro, tenho 1 ano e 7 meses de bypass. Sinto muita fome ultimamente. Ó, Dani, que legal, Dani, amei sua apresentação, tá? Obrigada. Dani, eu vou começar a falar do estômago aqui, mas vou responder sua pergunta pela apresentação linda que você fez. Olha, Dani, você tem que avaliar como é que tá a sua alimentação, tá? Se você tá sentindo muita fome, provavelmente você tá predominando aí na sua alimentação muito carboidrato. O carboidrato vem do doce, vem do pão, da massa, tá? Do macarrão, do arroz. E o carboidrato, gente, em excesso, o carboidrato tem uma absorção mais rápida. Por isso, então, você sente fome mais rápido, tá? Então, dá uma atenção na sua alimentação. Bom dia, Lu Estrela, que chique. Eu tenho uma amiga chamada Mônica Estrela. Minha amiga da juventude ali, da época que eu tinha, sei lá, meus 17 anos. Não, 17 não, meus 20 anos. Deus me livre engordar novamente, estou bem vestindo tamanho M, com certeza, nada de engordar novamente, por isso que vocês estão aqui aprendendo a cada dia mais a se cuidar, nada de ficar com efeito sanfona, de engordar novamente, né? Eu mudei minha alimentação
como cuscuz, crepioca. Que legal, sou de Joinville, Santa Catarina. Que legal, Lu, seja bem-vinda. É muito bom, né, gente? Ter vocês aí do Brasil, de todo o Brasil aqui me assistindo, não é maravilhoso? Muito bem, parabéns, obrigada, meninas. Parabéns por estarem aqui, né, aprendendo a cada dia mais. Obrigada, muito querida você. Obrigada, Lu, obrigada. Então, gente, vamos entender a importância do estômago. Vocês fizeram uma restrição, uma redução no estômago de vocês com a cirurgia bariátrica. E vamos entender o porquê vocês precisam ter um cuidado aí dobrado em relação a esse estômago, para vocês não engordarem novamente, permanecerem magras, combaterem o reganho de peso, se por acaso alguém aqui reganhou peso, tá? E se reganhou, é possível sim voltar, só que você precisa aprender, gente, agora o emagrecimento certo, tá? Não tem nada de receitas milagrosas, mirabolantes. E vamos, o que seu corpo precisa para ativar esse emagrecimento? Bom dia, Nutri. Nunca mais tinha conseguido entrar na live. Seja bem-vinda, Fran. Fez falta mesmo aqui na nossa live? Sendo ocupada? Fran, você é do Ceará, não é? É possível o estômago dilatar, já como normal após 1 ano e meio de bariátrica. Não, o estômago aí vai se adaptando, tá? E vocês voltam a comer sim, uma quantidade aí razoável. Seu pratinho tá pesando quanto? Então, gente, vamos entender um pouquinho da função digestória, como é que funciona o nosso corpo. Que vocês vão entender, inclusive, a absorção dos nutrientes, por que o estômago é tão importante no processo do emagrecimento, tá? Primeiro, que a nossa função digestiva começa pela boca. Então, quando você começa mastigando ali o alimento, coloca primeiro que os olhos vê, tá? É o que o coração sente. Então, os olhos, por exemplo, se você enxerga lá maçã, a pizza, a banana, o chocolate, o biscoito, o cuscuz, a tapioca, o cará, o inhame, tá? Então, o alimento, conforme você enxerga esse alimento, tá? E coloca esse alimento na boca, quando você coloca na boca, independente da sua escolha, com seus olhos, com seu gosto, com seu paladar, você quando coloca esse alimento na boca, o nosso organismo só entende nutrientes, independente da sua escolha, tá? Bom dia, Kézia linda, bom dia. Oh, bom dia, nunca mais tinha conseguido dar, tá? Então, minhas mares, então, independente do que você escolhe ali com os olhos para comer, o seu corpo só entende nutrientes, tá? Então, quando você escolhe o alimento e coloca diretamente na boca, você vai iniciar o quê? O processo de mastigação. Então, quanto mais você está mastigando ali o seu alimento, você está triturando, os dentes servem para triturar o alimento para formar um bolo alimentar. Conforme você vai triturando, mastigando, vai aumentando a produção da saliva, que a saliva ela vai hidratando aquele bolo alimentar para ele ter uma boa descida aqui no esôfago, tá? E até que chegue ao seu estômago. Quando chega no estômago, ele passa a ser... quando ele chega no estômago, ele vai formando o que? O bolo alimentar através das ações das enzimas digestivas, do suco gástrico presente. Dali do estômago, ele passa para o intestino já todo processadinho, que é chamado de quimo, até formar ali o que não serve, o seu corpo vai aproveitar os nutrientes, o que for bom para ele, o que não prestar, vai formar fezes e você elimina. Ok? Então, quando você, aqui na boca, a gente começa com a trituração, a formação do bolo alimentar, tá? E na saliva, gente, conforme você vai triturando, mastigando e formando esse bolo, como eu falei pra vocês, vocês vão aumentando a produção de saliva. Já vou pedir pra vocês compartilharem a live com os bariátricos amigos. E nos grupos de bariátrico também, viu, gente? Então você vai aumentando a produção da saliva. Na saliva tá presente enzimas digestivas, por exemplo. Já tem um pouquinho de amilase, então você já começa a fazer a quebra do carboidrato na boca. Um pouquinho de lipase, então já começa a fazer a quebra da gordura na boca, tá? Por isso que vocês têm uma melhor aceitação, todos nós temos ao carboidrato. Por quê? Já começa a fazer essa quebra na boca, então a digestão do carboidrato, por isso que o carboidrato desce redondinho, desce com facilidade, né? Assim, tá?
Então, a mastigação, entendam que é o primeiro processo da digestão dos alimentos, viu, meus bares? Então, por exemplo, você tem a necessidade dos seus dentes para você estar ali triturando bem esse alimento e deixando esse alimento numa consistência pastosa. A saliva vai lubrificar esse alimento para que ele seja engolido. Você engula esse alimento, ele vai passar pelo esôfago. O esôfago é um tubo aqui que vem, ó, do pescoço, tá? E fica até aqui entre o peito. Olha só onde vai o nosso esôfago. É bem grande, bem comprido. E no esôfago ali, ele vai, esse alimento, ele cai no estômago e se forma o bolo alimentar, tá? E quantas mastigações é ideal? Gente, me fala. Quem sabe quantas vezes você precisa mastigar o alimento aí para ter um bom processo digestivo? Você precisa, minha Bari, mastigar esse alimento até que ele se perca o formato dele. Por exemplo, se você vai comer um purê de batata, não é diferente de você comer um bife? Como é que eu falo para você mastigar 30 vezes se você está comendo um feijão com purê de batata, que é uma pasta, né? Então é bem diferente. Então, assim, o ideal é você mastigar até o alimento perder o formato, perder a consistência. Viu? Isso depende muito da textura desse alimento, que tem alimento líquido, alimento pastoso, alimento mais sólido. Então depende muito, André, 33 vezes, 60 vezes, a Malu. Então, isso aí, mastigar. Claro que quanto melhor você mastigar, melhor você vai aceitar, melhor será o seu processo digestivo. Porque nosso estômago, ele não tem dente, não é assim? Gente, a Malu é nossa dentista, não é, Malu? Que saudade de você. Malu, dentista, minha cliente antiga. Então, gente, mastigar muito bem esse alimento para ele perder a consistência, tá? E qual que é a função da nossa saliva? A saliva, ela limpa a nossa cavidade oral. Tem pessoas que têm uma doença autoimune e vai reduzindo a produção da saliva. Vocês sabiam disso? Fica com a boca mais seca. Tem gente que tem a boca mais seca. E aí, o que faz para estimular a produção dessa saliva? Gente, para hidratar o bolo alimentar. Imagina você ficar com a boca seca, aí não consegue engolir. É ruim, né, gente? Então a saliva, ela tem um papel muito importante. Já falando aqui, já começa a salivar. A saliva, ela tem um papel muito importante para lubrificar o bolo alimentar, limpar a cavidade oral, tá? Quando existe a boca seca, que seja uma hipossalivação, uma baixa produção de saliva ou xerostomia, pode acontecer em casos de pessoas com depressão, em casos de pessoas que tomam remédio para depressão, tá? Ou então qualquer outro remédio psiquiátrico, em caso de refluxo ou pessoas que tomam medicamento a longo prazo, viu? Então, se você está passando por boca seca, com pouca salivação, o que você precisa fazer para melhorar isso aí? Primeira coisa, aumentar a quantidade de água, tá? Se hidratar é muito importante. Então, aumentar a água. E outra coisa importante para você estimular a produção da saliva é aumentar o consumo de alimentos mais ácidos. Se você chupar um limãozinho, a boca não vai encher de água? É azedo, né, gente? Alimentos com taninos, por exemplo, um café amargo, um chocolate, um chá verde, isso tudo vai aumentar, sim, a sua produção de saliva, tá? Porque ela é importante para o seu processo digestivo. E chegando no estômago, que é o órgão que a gente sempre tá eu trouxe para vocês o assunto hoje, que o tema, a importância do estômago no seu processo de emagrecimento, no seu processo para você combater o reganho de peso. O estômago, gente, ele é um órgão muitíssimo importante para a nossa saúde, para o emagrecimento. Por quê? Porque no estômago, lá acontece a formação do quimo, tá? Você come a maçã, né? Aí ela entra em contato com a sua boca, você vai triturar a maçã, ela vai passar do seu esôfago, no estômago ele forma, ele passa para o processo digestivo e lá se transforma num quimo para chegar esse quimo no seu intestino, tá?
Então o estômago ele depende do suco gástrico. O estômago ele tem um pH, o pH do estômago ele tem que ser ácido, porque o suco gástrico é o ácido clorídrico. Então o ambiente do estômago ele tem que ser ácido. E eu quero que vocês entendam por que o nosso estômago tem que ser ácido, tá? Lá ocorre a liberação de enzimas digestivas, como por exemplo, enzima como as pepsinas, que fazem quebra das proteínas, acontece no estômago, tá? E lá acontece também um fator intrínseco. O que significa isso, fator intrínseco? É lá no estômago que, por exemplo, você come a carne vermelha, no fator intrínseco, a vitamina B12 sai do seu alimento, da carne vermelha, para que seja absorvida no seu intestino, tá? Tudo isso acontece no estômago. E pessoas quando estão passando por refluxo, por queimação no estômago, com náuseas, o que está acontecendo, gente? Aí você vai lá, passa pela consulta e o médico te prescreve o quê? Aquele monte de antiácido. Quem daqui toma um monte de já tomou bastante antiácido? Aqueles protetores gástricos, gente, porque tinha muito refluxo, queimação, acidez ali, não tava legal. Eu já tive pacientes que tomaram antiácidos assim por mais de 20 anos, tá? Então a ideia, o problema do antiácido, ontem até atendi um querido, eu tenho um amigo médico, gente, que é o Dr. Ricardo Fonseca. E ele é um super pediatra. Quem já ouviu falar do super pediatra? E ele foi meu cliente ontem, assim, eu atendi em consultório, taraná, conversamos bastante. E eu conversando justamente a importância do estômago para vocês. Acho que até para ele, assim, lógico que eu falo, olha, quando eu atendo o médico, eu falo, ó, gente, aqui você é meu cliente, como qualquer outro, então vamos aqui entender e resolver o problema, né? Aí eu fui conversando com ele sobre o estômago, da importância da gente estar dando uma atenção muito especial para o estômago, falando dos antiácidos e etc, etc, etc. Continua com suas lives à noite. À noite? Eu quase não faço live à noite, meu Deus do céu. Porque à noite, gente, o único horário que eu consigo assim, ter rotina com vocês aqui, de estar aqui todo dia, 8 horas da manhã, é pela manhã, às 8 da manhã. Por quê? Porque eu programo meu dia a partir das 9, entendeu? Que eu começo a fazer meus atendimentos, começo a fazer meus trabalhos. Porque à noite, às vezes, por exemplo, ontem eu cheguei mais tarde. Sabe assim, é mais inconstante, eu não consigo ter uma constância com vocês. Se eu colocava à noite, não é todo dia à noite que eu tô em casa no mesmo horário, entendeu? Então, minhas bares, o estômago, ele é muito importante e é um órgão que precisa, tá? Você ficar muito atento, porque ali a gente consegue prevenir várias doenças. O suco gástrico, quando o estômago não produz suco gástrico suficiente, então não é liberado suco gástrico suficiente para o estômago, o que acontece? Você fica mais suscetível a receber micro-organismos, parasitas intestinais, tá? Porque a acidez do estômago, ele serve como uma barreira, uma barreira de proteção. Vocês sabiam disso? Além de facilitar ali o processo digestivo, claro que é necessário para isso, porque quando você come e sente ali comida pesada, comida empanzinada, a comida quer voltar, tá? Às vezes ali no formato de um refluxo. O que significa isso? Significa que você está tendo pouca produção do suco gástrico e você não, é como se você vamos fazer um bolo, né? Você vai liquidificar uma massa de bolo com um liquidificador ali, batendo no liquidificador, mas sem água, sem leite. Como é que fica? Não fica aquele cheiro de queimado? Aquele cheirinho de massa pesada? A mesma coisa no estômago, tá? Então você precisa sim desse suco gástrico, tanto para o seu processo digestivo e também como uma barreira. Quando a pessoa está com um pH mais alterado, um pH mais aumentado, do estômago, significa que ela está com baixa liberação no suco gástrico.
Aí o que acontece? Sabe aquela bactéria H. pylori? Algumas pessoas passam por H. pylori, tem que fazer aquele tratamento com antibióticos e etc. para matar essa bactéria. Exatamente. H. pylori é uma bactéria que faz parte da nossa flora bacteriana no intestino. Então, quando o seu estômago não está ácido, está com pH ali mais alcalino, em torno de 6 e 7, a bactéria H. pylori, ela migra do seu intestino e se aloja no estômago. Aí vai provocar problema para sua saúde, tá? Então, no pH entre 1 e 3, que é um pH muito ácido, quando o seu estômago está assim, você não consegue, a bactéria ela não sobrevive lá. Então ela não vai ficar, ela vai ficar lá onde ela tem que ficar, que é no intestino, tá? Então, minhas vares, o que leva a essa baixa produção do suco gástrico? Porque o bariátrico, como ele reduziu o estômago, ele já tem uma menor liberação do suco gástrico. Então, se você já tem essa menor liberação do suco gástrico porque você fez a cirurgia bariátrica, você não tem a mastigação boa e você ainda toma líquido junto com as refeições, você diminui ainda mais a liberação desse suco gástrico e prejudica ainda mais a sua digestão. Aí você vai lá e qual o resultado disso aí? Um pum fedido, deficiências de vitaminas e minerais, que leva a queda de cabelo, fraqueza, unhas fracas, alteração na pele. Quando falta o suco gástrico, gente, ocorre uma alteração na produção de enzimas, de hormônios intestinais que facilitam o seu emagrecimento. Ocorre a má digestão dos alimentos, diminui a sua imunidade e fica um ambiente propício para aumentar parasitas, bactérias, vírus, fungos, tá? Tudo no intestino, tudo no seu trato digestivo e se alojando aonde? No seu intestino. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o suco gástrico é a barreira. Por exemplo, se você come num restaurante e a pessoa não higienizou a salada, as verduras, tudo bem, Michelle, eu não gosto de comer verdura fora de casa, só como na minha casa. Mas você ama comer um sushizinho, um peixinho cru, tá? Um sashimi, né? Sashimi que é o peixe. Você ama comer um sashimi. No sashimi não tem a manipulação do sashimi do peixe, o cara não vai lá e corta com a mão dele, tá? Às vezes pode ter algum parasita alojado naquela carne crua. Então quando você come esse peixinho cru, aí você de repente comeu ali óvulos de parasita. Então quando você está com o pH do seu estômago adequado, aquilo ali serve como uma barreira que vai matar esses bichos. Se você come uma carne, por exemplo, uma comida que está passa muito tempo na geladeira armazenada e ela passou do ponto, estragou ali um pouquinho, estragou, né? Estragou um pouquinho porque tá com aquele podre, mas você não tá legal. E você come essa comida, então se você tá com o estômago com pH adequado, ali serve de barreira para matar aquelas bactérias. Agora, se não, meu pH não tá legal, aí você come, tem o quê? Uma diarreia, passa mal, né? Então, muita atenção, gente, ao pH do seu estômago de vocês, porque aí começa a alterar. Diarreia, prisão de ventre. Por quê? Isso nada mais é do que uma proliferação de bactérias lá, bactérias ou outros agentes lá no seu intestino. E muitas vezes é causado pela falta da acidez do estômago. Então, o bariátrico ele precisa dar uma atenção assim, dobrada, porque como você tem esse estômago menor, reduzido, você já tem uma menor acidez no estômago. Então você tem que estar sempre cuidando da sua saúde, da sua alimentação, para estimular essa acidez, tá? Para você, porque gente, quando começa a proliferar, você sabia que a depressão, olha o dedinho joinha, você sabia que a depressão está muito relacionado também a essa falta dessa acidez? Por quê? Porque excesso de bactérias patogênicas, o que é isso? As bactérias causadoras de doença, elas liberam neurotoxinas. O que é isso? Neurotoxinas interferem na produção da serotonina. Olha só, as bactérias ruins do nosso intestino provocando depressão, transtorno de ansiedade. Quem aqui está passando por ansiedade, né?
Levanta o dedo. Um monte de gente. A população hoje em dia é cada dia mais ansiosa, tá? Então, como é que você nutre se eu tô com baixa liberação de suco gástrico no meu estômago, tá? Se você percebe gases, formação, aumento da produção de gases logo após a refeição, alguém percebe? Já comeu, a barriga já distende ali, já fica estufado, tá? Você percebe resto de alimentos mal digeridos nas fezes. Aí você acha lá, milho, folhinha, tomate, gordura, carne. Amei o dedinho. Olha o dedinho. Eu, tá? Então fiquem atentos. São sinais, gente, de baixa liberação do suco gástrico. E também H. pylori. Vai lá, faz uma endoscopia e acusa H. pylori no seu exame, que é aquela bactéria que vive no duodeno. Então fiquem muito atentos, meninos. Por quê? A hipocloridria, que é essa baixa liberação do suco gástrico, ela leva você a ter deficiências de vitaminas, deficiências de minerais. Por isso que é muito importante você suplementar. Aí você já tem prejuízo na sua vitamina B12. Aí só, sabe aquela vitamina B12 que nunca aumenta? Tem prejuízo nessa vitamina B12, tá? Então, muita atenção. E bariátrico tem que avaliar sempre a vitamina B12. Gente, como é que você vai corrigir, né? Vamos aqui, deixa eu ensinar vocês tudo, né? Como é que vocês vão corrigir o pH desse estômago, melhorar a liberação do suco gástrico? Tem um monte de perguntinha aqui que eu vou ler pra vocês já, tá? Pra responder vocês. Gente, o limão, tem muita gente que fala assim, ai, tem um gastrite, não como limão. O limão, ele é maravilhoso pra corrigir o pH do estômago. Você sabia disso? O limão, ele é uma fruta extremamente ácida, só que quando ele entra em contato aqui no nosso trato digestivo, ele se torna alcalino. Então, ele não vai prejudicar o seu estômago, não. Então, se você puder tomar uma água com limão, tá? Antes do almoço, meia hora antes do almoço, meia hora antes do jantar, você começa a preparar o seu estômago, estimular a liberação do suco gástrico para você fazer uma melhor digestão de proteínas. Aí você vai melhorar a absorção das proteínas, das vitaminas, dos minerais. E o limão, ele tem substâncias bioativas que é isso? Que atuam na liberação das enzimas digestivas, tá? Reduzindo, por exemplo, tanto melhorando a sua microbiota saudável, que são as bactérias boas, e também controlando o açúcar do sangue, ou seja, te ajudando a emagrecer. Olha que maravilha, minhas bares! Pelo amor de Deus! Né? E aí, o que vocês entenderam? Vocês gostaram do assunto de hoje? Entenderam a importância? Isso é para quem tem gastrite? Com certeza, Deia. Isso aí é para quem tem gastrite. Gastrite atrófica com pólipos. Rósio, é câncer? Acredito que não, Cibele, né? Não é câncer não, mas tem que dar uma atenção, tá? A gastrite atrófica é uma doença autoimune. Me abraça, gente boa, girassol da sorte, eu tenho depressão e ansiedade. Pois é, precisa cuidar. Estou com 5 meses de bariátrica, estou perdendo o peso muito lentamente. O que eu faço? Dorinha, o que você vai fazer? Fica aqui comigo de segunda a sexta, 8 horas da manhã, para começar a aprender a perder peso de forma correta, tá? Tá, Dorinha, por favor. Fiz endoscopia, meu estômago estava todo ferrado. Comum, tá, gente? Muito comum, mas nunca mais senti dor. Fiz bari há 2 meses. Fiz bari há 2 meses, não teve mais dor. Que legal. É porque como você fez a bariátrica, você já começou a melhorar o padrão alimentar, né? E nosso estômago, gente, não adianta você comer o que der na telha aí e achar que o corpo não vai padecer. O corpo padece, tá? Gente, eu escutei tanto essa semana sobre colheita, a lei da semeadura, né? A gente colhe o que a gente planta. O que a gente colhe, o que a gente planta. A gente colhe. Ninguém planta abacaxi. Exatamente, gente. Não adianta você ter os hábitos ruins e achar que não vai adoecer.
né? Os hábitos ruins de vida, de saúde, né? Por exemplo, tem hábitos de fumar, dorme mal, come errado, tá? Então, assim, é sedentário. Então, vai colher. Tá plantando o quê? Doença no futuro. É a realidade, não adianta. É a realidade. Então, por isso que é muito importante o cuidado diário. Quando eu penso assim, já deu um presentinho para sua saúde hoje, é justamente começando a vocês a se estimularem a se cuidar no dia a dia, tá? Quem mais aqui? Ok, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Já declaro sobre a vida de vocês saúde física, saúde mental e saúde espiritual em nome de Jesus. Se cuidem que vale a pena, gente. A gente só tem esse corpinho aqui, né? Então ele precisa ser muito bem cuidado, tá? Esse aqui é onde vai, onde você carrega ele o dia inteiro pra cima e pra baixo. Você leva ele pra dormir à noite, então ele tá aí com você o dia inteiro, a sua casa. Então se a gente não cuida da nossa casa, do nosso templo aqui, gente, o que a gente vai fazer da vida, né? Adoecer, padecer, depender dos outros, tomar um monte de remédio. E não é por aí, tá? Amém, Nutri, obrigada, amém. Deus abençoe infinitamente a sua vida também. Amém, amém. Um beijo grande pra vocês. Espero vocês amanhã, 8 horas da manhã. E convidem os bariátricos amigos, tá, gente? Vamos lá. Oh, muito obrigada pelo escutar. Que bom que vocês gostaram. Oi, sou brasileira, moro em Portugal, fiz bariátrica na Turquia. Eu tenho as clientes aí eu tenho da Alemanha. Eu tenho pacientes da Europa que fizeram bariátrica na Turquia. É interessante, né, que vocês fazem a bariátrica e já tem alta logo, com 2 dias já pode viajar, gente, pro país delas. É tudo diferente, tá? Tem 1 a 2 meses, porém perdi peso. Já tem de 1 a 2 meses, porém perdi peso. Mônica, depois você me chama no direct, Mônica. Ou então vem pra rede vizinha me chamar na rede vizinha. Tem que ser assim pra falar, gente, rede vizinha. Ok, minhas mares? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus até amanhã. Venham. Beijo grande.